Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas servidores públicos do estado de Mato Grosso. Hoje mais um episódio do nosso podcast Fora da Bolha, aqui do SIMPAEG, do Sindicato dos Profissionais da Área Meio do Poder Executivo. E hoje a gente tem a honra de receber dois amigos aqui, o professor Jorge Oishi, que é da Universidade Federal de São Paulo, de São Carlos, do Centro de Ciências Biológicas. Vou falar um pouquinho do currículo aqui do professor Jorge, que possui graduação pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo, pela USP, doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, atualmente é assessor estatístico da reitoria e docente, foi assessor e docente, né, professor? E o professor hoje veio para Mato Grosso para fazer parte de dois seminários, dois encontros com trabalhadores, e temos aqui também a minha amiga Shirley, que é presidente, um expoente do movimento sindical, presidente do Sindrecalto, Sindicato dos Trabalhadores nas concessionárias de 4 e 2 rodas, né, de Mato Grosso. Então, muito bem-vindos vocês dois. Isso é um bate-papo informal, como eu disse no início. E primeiro, professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Sei que é cansativo vir aqui para Mato Grosso, né, chegar já participar de várias entrevistas, vários programas, mas primeiro, obrigado. E o que o traz a Mato Grosso? Qual que é a honra que nós temos de tê-lo aqui em Mato Grosso, com esse currículo vasto, com essa experiência, com esse conhecimento que o senhor tem? Bom, primeiro, eu agradeço, né, pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu também sou funcionário público federal, mas sou funcionário público federal, né, aposentado, e eu tenho um propósito de vida, né? O propósito meu é de pegar toda a informação que eu pude, né, adquirir durante a minha vida, que foi longa, né? Estou com 76 anos já, então é muita estrada, né, na qual fui absorvendo conhecimentos por aí de todos, né, os tipos. Como eu comentei, que eu sou da zona rural, nasci, criei fazenda, trabalhando na roça mesmo, e não era a minha fazenda, a gente trabalhava como empregado. Então, a gente tem aí um processo de aquisição de conhecimento sobre a vida, né, que eu fui, né, adquirindo, depois eu me formei, fui, né, até chegar a ser professor universitário, pesquisador, né, e você chega a um ponto da tua vida que você tem um conjunto de conhecimentos que você adquiriu, e o que você faz com esse conhecimento? Ou seja, é uma conquista que nós temos, que só está na minha cabeça, e daqui a pouco eu morro, isso aqui desaparece. Então, como eu acho que eu tenho uma vida que eu acredito... Muito rica, né, de experiências, exatamente, né? não de dinheiro, mas né, vamos dizer assim, de conhecimento que me propicia uma vida muito boa. Poxa, gente, se serviu para mim, né, eu tenho uma vida, posso me considerar um sujeito feliz, né, com tudo que eu fiz, com tudo que eu pude oferir. Quem sabe, né, esse conhecimento pode servir para outras pessoas. Então, hoje, o meu trabalho, meu propósito é de tentar, né, levar o conhecimento para outras, né, pessoas, para que, né, quanto mais pessoas puder, né, ter uma parte, né, usar esse conhecimento que eu fui levantando. O senhor é estatístico de formação, né, matemático de formação, vai para a área de estatística ali no mestrado e doutorado, uma área completamente diferente. É isso que o senhor está falando. Então, o senhor vai para a área de saúde pública, né, fazer um doutorado na USP, que é uma maluquice, né? Primeiro fazer um doutorado, você já é uma escolha maluca do ser humano, né? Porque exige muito, né, da vida da pessoa, né? Da vida social, do mental, né? Do psicológico, porque é uma carga de pesquisa muito grande, né? E o senhor vai para essa área de saúde pública. E aí, disso aí que o senhor começa a extrair essa necessidade de compreender o que o trabalho traz, a felicidade, o desgaste, a angústia, é daí que nasce essa linha de pesquisa do senhor? Não foi daí, né? Eu já trago, né, desde a minha infância, né, alguma coisa de inquietação, vamos dizer assim, com a vida, né, com as coisas, que sempre me posicionou do ponto de vista assim, olha, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu existo? O que eu faço nesse planeta, né? Só para trabalhar? Só para trabalhar. Daqui a pouco a gente nasce, cresce, né, trabalha e morre. E aí, né?
para que significa isso? Então, essa inquietação é que sempre me levou a prestar atenção no que acontece, né? Nas minhas experiências de vida. Por que eu tive que trabalhar lá na fazenda? Por que eu nasci do jeito que está na família? Porque eu sou descendente direto dos meus pais que são japoneses, que vieram do Japão para cá. Por que, né, meus pais saíram Vieram do do Japão Japão no início da na década de 30 para década cá? de 30. Exato. Por que eles vieram para cá e eu nasci aqui e não nasci lá, né? Você sabe, essas questões sempre me inquietaram, sempre, né, deixaram, né, me despertaram curiosidade aqui. Então, eu sempre tentei entender um pouquinho mais. E claro que eu não tinha consciência disso, né? Não é uma coisa pensada, eu tenho que. Não era assim, era uma curiosidade quase que natural de criança, né? Depois que a vida foi me ensinando. E como eu trabalhava na roça, eu não pude estudar, então eu tive que fazer a escola numa época muito depois dos meus colegas. Então, né, eu era sempre mais velho na minha classe e, portanto, eu tinha mais amadurecimento do que os colegas. Então, nesse processo, apesar de ser assim, a coisa a pessoa acha ruim, né? Não, o cara está muito atrasado na sua. Mas você tem uma maturidade né, que aquele tempo de Quem vida entrou, mais né? lhe dá, e que você pode usar para aproveitar mais os conhecimentos que você está aprendendo na escola, em tudo que você faz na vida. E tudo isso, então, é que foi formando essa minha personalidade. Ponto. Depois que eu fiz matemática, né? Fiz a graduação em matemática, que eu acho que eu fui um bom matemática quando eu estava na graduação, porque eu era uma nota 10 na matemática na graduação lá em Rio Preto, na Unesp, que era um curso dificílimo de Dificílimo. matemática na época. É o tipo de curso que entra 40 e sai 2, né? Exatamente, era essa Mais ou proporção, menos assim. era uma tortura o É curso uma lá, mas eu tortura. conseguia fazer bem, mas eu estava tão, assim, tão fixado na matemática, eu vivia matemática, respirava matemática o tempo todo, eu não precisava nada além do meu cérebro, da minha mente. Só que aí eu levei uma cacetada um dia, né? Uma professora falou: vocês matemáticos não vivem a realidade, né? Você vive só no mundo mental, etc. Aí me desceu a lenha da gente, e com isso eu falei: não é que ela tem razão, né? Vai indo para o lado da humanas, te vai te Não, empurrando pro. aí eu pensei: bom, eu adoro matemática, o que eu posso fazer se eu tiver que migrar, né? Aí, como eu já te conhecia estatística, aí eu falei: opa, estatística é matemática aplicada. Aí já deu um link, né? Aí então eu fui para estatística, eu fiz mestrado, doutorado, né, em estatística, só que chega num ponto você fala, mas isso aí parece que não está legal, né? Não estou mexendo com coisa né, que mexe fundo lá no meu âmago, porque eu estou mexendo com estrutura, estou mexendo com processo, estou mexendo com equipamentos, né, que a estatística ajuda, né, vamos dizer assim, quase todas as áreas científicas né, a chegarem nos seus finalmente, nas suas conclusões, mas eu não estou mexendo com a parte, talvez, aquela que é mais profunda, que é o ser humano. E aí que eu fui para a área de saúde, né? Saúde coletiva, não é a saúde individual, saúde coletiva, mas dentro da saúde coletiva eu trabalhei com desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento humano. Eu fiz a minha tese, né, com dados infantis, dados de desenvolvimento infantil, que estava até comentando com a Sheila aqui ontem, né, que eu criei uma escala de desenvolvimento de crianças normais, que se a criança não satisfizesse aqueles critérios, né, que eu criei, né, ela podia ter problema de desenvolvimento neuromotor, né, ter problemas futuramente. Então, essa minha migração, né, de uma área de exatas, né, que é só mental, para a área mais aplicada que é a estatística, depois para a área humana, para conhecer com profundidade o ser humano, foi uma coisa que eu fui, né, fazendo, mas não foi uma coisa exatamente pensada, foi, né, planejada, não. Eu fui seguindo o caminho que a vida foi sendo, como sempre fui. Né? Não teve um E propósito a, imediato e para isso a, aí. e a ideia da busca da felicidade, Uhum. ela entra em que momento nisso aí? Que depois eu Pois quero entrar nessa situação e o que a gente, né, o propósito da sua visita a Mato Grosso, as Uhum. palestras que o senhor vai dar. Ele vai palestrar também num evento Sim, do seu sindicato também, Shirley? sim. A gente, assim, vou tentar bem rapidamente. O professor, eu já conversei com ele já há mais de um ano atrás. E aí, justamente por uma matéria que eu vi, falando sobre um evento que ele participou do setor automotivo, a BX23, né, professor? Quando ele Isso. falou do índice da felicidade no setor automotivo. Eu falei, olha, que coisa interessante isso. E aí eu comecei a monitorar, conversar, acompanhar ele, chamei ele no LinkedIn, ele é extremamente solícito, uma pessoa extremamente receptiva. E aí e ficou ali um pouquinho paradinho. Agora, no ano passado, foi sancionada a Lei da Saúde Mental, né, a 13.841, que vai falar sobre a certificação das empresas
que têm responsabilidade, né, e querem fazer parte do Tô com ela aqui na de mesa saúde aqui. mental, exato. Com isso, amarrando também com a atualização da NR01, que é onde as empresas também são obrigadas a incluir as questões psicológicas, como o CIPA, como responsabilidade da segurança e saúde no ambiente de trabalho. E a felicidade, ela faz parte de tudo isso, né? A felicidade, ela tá como uma consequência do bem-estar, da saúde mental, que é a saúde física, a saúde ambiental, da pessoa estar se sentindo realizada ou não. E eu falei, não, professor, agora a gente precisa trazer o senhor para cá para falar sobre isso. Lembrando aqui ela falando disso, professor, eu vi uma matéria recente e falando, até no ICL, eu acompanho muito o ICL do Eduardo Moreira, e ele falando que a nossa geração, essa geração da classe média, né, da classe média baixa, e que essa geração é a geração que olha para o futuro e não vê uma perspectiva, né? Diferente da geração do senhor, que olhava para o futuro, por mais dificultosa que fosse a realidade, mas você tinha uma perspectiva de melhorar a sua vida, de melhorar aquilo do que foi a vida dos seus pais, né? Então, a vida do pai do senhor, que veio do Japão, sofrida, que foi para a roça, que foi, né, fazer um trabalho braçal, pesado e com a dificuldade, inclusive, dos filhos estudarem, mas isso ainda permitiu que os filhos estudassem. Mas a nossa geração já é uma geração que olha para o futuro e tem medo do futuro porque não vê perspectiva de melhora, né? É uma realidade muito mais, parece mais abrangente, mas ela talvez hoje, em termos de perspectiva de trabalho, perspectiva de ser melhor do que os pais foram, tá mais difícil para essa geração. E entra nesse contexto a felicidade, né? Porque se você olha para o seu futuro e vê um futuro nebuloso, um futuro difícil para o trabalhador que trabalha com venda de automóveis, isso vai gerar angústia, vai gerar dissabor. E eu estava falando aqui, o senhor veio para palestrar para o evento da Shirley primeiro e depois para a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, que é um evento que nós vamos realizar agora no dia 25 e 26. E eu queria que o senhor falasse desses dois eventos, dessas palestras, qual que é o foco dessas duas palestras que o senhor vai fazer? Ok, antes de tocar nesse ponto, quando eu estava fazendo meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública em São Paulo, eu me deparei com o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. E foi esse conceito que me chamou a atenção, porque o conceito de saúde, que a maioria não sabe o que é, todo mundo pensa em saúde, mas está falando de doença. Então, quando você pega o conceito de saúde, né, dessa Organização Mundial de Saúde, você vê lá que é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Eu vejo que esse conceito de saúde, ele é uma espécie de uma utopia. Não tem nenhum ser humano perfeito, com saúde. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, gente, isso aí está me chamando a atenção para uma outra coisa. Se é o completo condição, né, de bem-estar social, mental e físico, né, você está com tudo. Né? Isso aí está muito mais relacionado com a felicidade do que com a saúde que nós conhecemos. Então, esse foi um gatilho, vamos dizer assim, né, que eu utilizei do ponto de vista agora científico para poder encaminhar e fazer um trabalho nessa direção, né, vamos dizer assim, de alguma forma atrelando a saúde que o pessoal, né, pensa que é saúde, mas não é saúde, é doença, né? Todo mundo pensa em saúde, mas falando de doença, porque saúde mesmo ninguém sabe o que é. O que é um completo bem-estar, né, em termos mental, físico, ninguém tem isso aí, né? Envolve tantas áreas da vida das pessoas que... Então, eu falei, gente, tem um ponto aí que é legal. Por isso que quando eu pensei em o que eu ia fazer depois de me aposentado, e que eu lembrei, olha, felicidade acho que é um tema legal. Por quê? Porque todos os outros temas que eu pensei, né, de trabalhar, que eu poderia, né, me dedicar depois da aposentadoria, né, sempre tinha vamos dizer assim, uma contraindicação, sempre tinha um efeito colateral. Qualquer coisa que eu pensava tem efeito colateral, tem efeitos colaterais.
né? Pode não agradar esse, pode desagradar aquele, enfim, né? E a felicidade, aparentemente, é uma coisa universal, né? Então, de todos os temas que você pode abranger, esse tema é o que menos tem efeitos colaterais. Não vou deixar ninguém feliz falar de felicidade. Ou seja, ninguém quer ser infeliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Não importa, até o bilionário, ele é feliz se ele puder ganhar mais. Então, ou seja, ele ganha mais porque ele acha que aquilo é felicidade para ele. Então, o conceito de felicidade, bem-estar, essas coisas todas, está no âmago do ser humano, é a essência do ser humano. Aparentemente, nós nascemos para ser felizes, tá? Não para ser infeliz. E o trabalho, que ocupa grande parte da nossa vida, tem que ter esse aspecto dessa busca também, né? E a gente nunca... Aí é que entra o gancho, né, com a saúde. Por que eu já estou na saúde, orientei na saúde lá em São Carlos, né, no programa de pós-graduação. Eu sempre trabalhei com qualidade de vida, no envelhecimento, né, do ser humano em si. E com isso eu já tinha, né, essa coisa que já vinha sendo trabalhado, né, entendendo o ser humano, entendendo os problemas que o ser humano tem, como é que a gente transforma a vida do cidadão, né, da pessoa, né, eliminando um pouquinho dos problemas que ele tem para que ele possa despontar e fazer mais. E aí, então, e com isso tudo, é que eu acabei estudando muita psicologia positiva, inclusive, né, quando a psicologia positiva começou aqui, né, eu tive contato com ela, já fiz treinamento, né, eu não sou psicólogo, mas eu conheço bastante psicologia, então eu pude pegar esses conhecimentos todos e formando o meu conhecimento. Então, por exemplo, eu sou sócio de uma startup, né, que nós desenvolvemos um programa de felicidade organizacional, que nós fazemos uma avaliação dos colaboradores em termos da psicologia positiva, né, que tem um modelo chamado PERMAG, né? Quando que o senhor criou essa startup, já pensando nisso que, na verdade, hoje é a ANR e essa própria lei, né? Mas muito antes disso aqui? Sim, antes. Nós começamos um pouco logo depois da pandemia, né? Ah, tá. Mas ali também, já nesse momento que bagunça a cabeça da gente. Né? Só que ainda não era. Quem começou essa brincadeira aqui no Brasil foi a Heineken, né? Que trouxe essa questão da diretoria de felicidade para o Brasil, né? Até então, nenhuma empresa brasileira tinha, né, um programa de felicidade mesmo, como esse nome merece, né? Então a Heineken foi a primeira que trouxe, aí mas a gente já tinha, a gente já estava trabalhando isso, não para programa de felicidade, o meu trabalho foi desenvolver um instrumento para avaliar a qualidade do ambiente de trabalho ali, que não reflete nisso, né? Que a ANR e a própria lei buscam isso, né? Você regular um ambiente de trabalho a ponto de que o ambiente de trabalho não te deixe infeliz, não te desgaste mentalmente de tal forma, né? Proteja do assédio moral, do assédio sexual, que são formas de pressão e que levam ao adoecimento mental, né? Para além dos seus problemas pessoais, né, familiares, as dificuldades que o próprio trabalhador brasileiro tem nas suas diversas áreas. E aí, vocês criam isso e desenvolvem essa startup, então, e começam a oferecer esse trabalho para as empresas. Para as empresas, tanto que até mostrando para a Shirley, né? Por exemplo, saiu uma reportagem na Exame, né, de agora, falando de felicidade, diretoria de felicidade, com a Lívia Andrade, né, com a Denise Sabe, que a Lívia Andrade era diretora de felicidade da Heineken. A Denise Sabe é diretora de felicidade da Chili Beans. Né? E eles fizeram uma reportagem na revista Exame, que saiu falando da importância da felicidade. Essa semana, né, professor? Essa semana agora, falando da felicidade na organização, porque isso aí é que veio para ficar mesmo. É um aspecto que foi deixado de lado, né? Quase todo mundo, né? Porque sempre a felicidade foi encarada como uma coisa de alegria, né? Quase utópica, né, professor? Quase utópica. Exatamente. Uma coisa meio... A própria ciência faz isso, né? Você quer trabalhar ou ser feliz, né? Dá para fazer as duas coisas. Então, e dá, né? Claro é para dar, né? Claro que dá. Porque se 40% do meu tempo é no ambiente de trabalho, no mínimo eu tenho que buscar um ambiente que me deixe minimamente satisfeito durante o dia, né? Exatamente. Então esse é o propósito, inclusive, que eu até comentei que eu vou falar aqui nessa conferência, né? Gente, eu não vou falar dos problemas,
Porque dois problemas que estão acontecendo, olha quantos, 400 e tantos mil pessoas que se afastaram, né? Só pedir para o senhor puxar a cadeira um pouco para frente, essa cadeira é meio desconfortável. Ela é bonita, mas desconfortável. Esse já seria um problema para a felicidade no ambiente do trabalho. Passar o dia com a cadeira meio... O que tem de bonita tem de desconfortável. Meu tesoureiro não usa ela. Isso faz bem pro ego, mas não. Faz bem pro ego, mas não faz bem pra postura, né? Pra aerodinâmica do corpo. Exatamente. Mas aí, então, a empresa vai desenvolvendo esse trabalho, esses índices, e o senhor vai ofertando esse trabalho e ganhando corpo, essa discussão da felicidade no ambiente de trabalho. As corporações hoje estão preparadas para isso? Estão trabalhando isso já? Para além da obrigação que a lei cria, porque o pessoal é uma reclamação, né, de todo grande empresário, toda hora uma lei nova, toda hora uma lei criando uma obrigação para o empresário. Então ela cria uma obrigação de você começar a desenvolver isso e no fim das contas o empregador vai ver que, se ele aplicar bem, ele vai ver que o rendimento vai melhorar, né, Shirley, né, professor? Então a felicidade não é a busca da alegria, é a busca de ter uma condição, né, uma condição pessoal que você funciona melhor. Entendeu? Porque o problema do ser humano é ele não funcionar direito, né? Você com a vida, né, vamos dizer, jogando em cima da gente aquela carga toda, você deixa de funcionar direito. Então, a gente poderia ter potencialmente, né, uma produtividade, um rendimento, né, em todos os sentidos. Tá? A gente não tem isso porque a gente é preso pelo medo, a gente é preso pelas doenças, né, pelas pressões psicológicas, pelas condições de trabalho, pela família e assim por diante. Então, você tem um monte de coisas tirando, vamos dizer assim, essa potencialidade, não deixando que ela desponte. Então, o nosso trabalho é identificar quais são esses pontos e aí poder trabalhar efetivamente. Isso, né? Independente do ramo da empresa. Independentemente. Né? A gente tem como cliente hoje, dessa startup nossa, desde que é uma empresa pequena, com 20 e tantos funcionários, só que são funcionários de alto rendimento, né? Uma empresa que pouca gente, mas ganha muito, e também tem uma empresa grande, né? Que é muito diversificada, que precisa conhecer como que cada segmento interno da empresa ela está, para ir poder entrar com ações mais dirigidas para aquela necessidade, ao invés de ter um programa geral para todo mundo, né? Porque isso não funciona. Claro. É como hoje, por exemplo, na medicina, você vê como eu tenho conhecimento de tudo quanto é área. Dentro da medicina, hoje, o pessoal está tentando produzir medicamentos que sejam tópicos. Ou seja, que você ingere aquele comprimido, aquele remédio, que ele é dirigido exatamente para o ponto que ele tem que alcançar. Então, o que acontece? Ao invés de você tomar um comprimido que serve para o corpo inteiro, que não vai fazer efeito para mais nada... Vai ser uma bomba química, né? Que seu corpo vai precisar trabalhar. Inteiro, que são os efeitos colaterais. Não, hoje eles estão desenvolvendo equipamento, né, medicamento, que você conduz ele para onde você precisa. Se é para o coração, vou levar para o coração. Se é para o fígado, é para o fígado. Ou seja, que não se desperdiça, né, recurso, porque senão você tem um monte de efeitos colaterais, além de ter que aumentar muito a dose para dar conta dos problemas, às vezes, do tópico. Então, o que o nosso trabalho faz é identificar, né, o que está pegando. Ou seja, qual é o problema que está, de fato, afetando o rendimento do colaborador? Como, né, a Denise estava comentando aí no podcast que ela fez, num bate-papo, que ela estava falando, gente, quando a gente passou a usar o instrumento da Zenbox, né, que são as 6 dimensões, né, da psicologia positiva, no modelo Permavie, né, quando ela não imaginava, mas de repente, quando nós avaliamos a dimensão vitalidade, que tem a ver com a saúde física, né, com sono, com alimentação, as coisas estavam lá embaixo, estavam no pé. Então, aí ela pôde entrar com medidas, né, dirigidas para... Aí, né, então, você vê que... Ela era diretora da Heineken. É diretora da Chili Beans. Da Chili Beans. Da Chili Beans. Eu já li muito sobre a Chili Beans, o ambiente de trabalho deles, eles pensam muito nisso, né? O dono da Chili Beans por isso que um cara muito preocupado com isso, né?
preocupado com o futuro, né? É. Preocupado Exato. Eu li já a respeito. Deixa eu fazer uma piada infame aqui antes de de passar para Shirley ali, que eu quero perguntar uma situação para ela. O pessoal da Heineken não descobriu que precisava dar uma caixinha de Heineken pro servidor no fim de semana para deixar ele mais feliz também, não, né? Momentâneo, viu que você causa mais problemas. Mais problema do que. Deixa eu contente momentaneamente, mas depois. É uma piadinha infame, desculpa a brincadeira. Porque perde entrevista. Mas não perde a piada. né? Mas agora, Shirley, a Shirley é uma colega já de algum tempo do movimento sindical, nossa diretora da CSB, da Executiva Nacional da CSB também, uma militante das melhores que nós temos no movimento sindical. E preocupada com essa regulamentação que a ANR traz, com o que a Lei 14.831, que é conhecida agora como a Lei de Saúde Mental, traz, você buscou o professor lá em São Paulo, né? Descobriu o professor lá em São Paulo, né? Com toda essa bagagem, e está trazendo ele para um evento específico do seu sindicato, e aí a gente fez aí um acordo aí também de aproveitar o professor aqui para fazer uma palestra na Conferência Municipal de Saúde. Primeira conferência. Nacionalmente já está na 5ª conferência, uma Cuiabá atrasado aí, está na primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalho. Antes a primeira do que nenhum. E ela só está acontecendo graças ao seu trabalho, graças ao trabalho do Simpag, do Simpol, do Sintap, de vários outros sindicatos e da Federação dos Servidores que estão ajudando a financiar, inclusive, o evento. Mas falando do seu evento, a palestra vai ser quando? Vai ser realizado onde? Na segunda-feira, no Hotel Deville. A gente conseguiu uma estrutura lá que vai atender ao nosso público. Ainda é o primeiro também. É o nosso primeiro. Já há muito tempo a gente quer fazer isso. Só que, desculpe. Só que o que acontece? Você falou do tempo como militante de sindicato, né? A gente começou em 2017, que foi quando saiu nossa carta sindical, no ano da reforma trabalhista. Eu costumava brincar, professor, que no ano que a gente nasceu, a gente caiu de cabeça e estava na UTI neonatal. Por aí. Então, assim, foi muito difícil, todos os sonhos, né? Todos os projetos que a gente tinha, a gente viu que não iam acontecer tão facilmente. E várias resistências, e a gente vem superando. Eu costumo dizer que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E a gente vem resistindo. E sempre preocupado com o trabalhador, mas tentando perceber também a empresa. Porque eu não vou ter trabalhador se eu não tiver empresa. E a gente sempre se colocou como para o RH, para o gestor de pessoas, para nós sermos uma ponte entre o que a empresa precisa, onde ela quer, o que ela precisa ter para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, e o sindicato, porque a empresa está preocupada em quê? Em trabalhar, produzir, né, fazer tudo que ela precisa fazer para o negócio girar. E a gente pode ser um suporte para o departamento pessoal, para o departamento de RH, para trazer o que eles precisam para contribuir. E aí, quando a gente começou a estudar e ver sobre as informações de saúde mental, eu falei assim, agora a gente precisa realmente lidar melhor com essa situação, trazer um conteúdo que seja esclarecedor para o setor automotivo. Não é só para o setor, a gente quer que abra também para que as pessoas possam. Então, assim, gestor de RH, departamento pessoal, contador, inclusive o Ederaldo também vai participar. Contador, psicólogo, estudante, líder, porque os líderes estão extremamente envolvidos e diretamente ligados à saúde mental, principalmente na lei de saúde mental, ela cita muito a questão da capacitação da liderança. E o professor, com toda essa bagagem que ele tem, de ter participado do ABX 23, falar do índice da felicidade no setor automotivo, e já estar linkado hoje com a Zenbox, porque o que a gente precisa falar? Muitas vezes, o setor, o empresário, ele acha que tudo é muito lindo, mas ele não consegue colocar em prática na empresa dele. Porque ele não consegue mensurar, não consegue... Ou ele acha que vai ser só um gasto e que não vai ter um resultado, né? E aí um trabalho como o do senhor começa a mostrar que não, que... Exatamente. Aqui, ó, tem uma escala, tem... A produtividade era tal e melhorou para tal. Sim, porque é que ele falou, primeiro ele identifica uma empresa muito grande, que você tem vários setores e várias competências e funções diferentes, cada uma tem um valor e um critério e uma demanda diferente. Como que você vai avaliar isso? Então, primeiro ele capta esses índices, faz esse estudo na empresa da pessoa,
E aí ele começa a falar assim, olha, vamos trabalhar dessa forma, através de um sistema que é numérico. Então, como que números e vida se conversam? Conversam, porque você precisa apresentar fatos. Claro. Então, apresenta fatos para a empresa, demonstra para ela qual que é onde ela precisa estar caminhando. A empresa que segue essa trilha, que segue esses passos, ela vai ter um retorno, ela tem um feedback, ela tem em números, inclusive aquela matéria que o senhor passou, ela colocou, foi a Denise que colocou os a percentuais de quanto que a empresa cresceu Depois. em percentual. Você falando aí, Shirley, desculpa a interrupção, tô igual o Jô Soares, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, que eu disse que eu bate-papo, é que você falando aí me veio na cabeça a seguinte imagem. E aí, professor, me corrija se eu estiver errado. Venda de carro. Se eu tô triste, se eu tô deprimido, como é que eu vou passar alegria na hora que eu tô oferecendo um carro para um comprador, né? Como é que eu vou passar? Olha, esse carro é maravilhoso, esse carro tem essa qualidade, né? Se eu tô mal psicologicamente, se eu tô desanimado, se eu tô infeliz, como é que eu vou dizer pro cara, compra esse carro que você vai ser feliz? Porque, né, mais ou menos isso. Você merece. Eu comprei um carro uma vez porque o cara chegava assim, você merece, Antônio Var. Você fez. E, rapaz, o cara era bom vendedor. Hoje, ele entrou na minha mente. Hoje, ele tem uma empresa de venda de carro de luxo em Goiás. Ele era excelente vendedor. Maicon Marra, inclusive. Excelente vendedor. E ele falava isso, você merece. E era um cara sempre feliz. E aí eu vendo isso. O trabalhador infeliz numa empresa que vende carro, que vende sonhos, ele não vai vender, né? É isso, né? É isso, o empresário, ele se frustra o tempo todo, porque e aí cada venda que ele não realiza é mais uma carga mental nele e ele vai, né? Vai caindo, né, a produtividade e o rendimento. Então você consegue mostrar isso para o empresário, né? Olha, seu trabalhador feliz, ele... Sim. E aí a gente não vai só para a parte de vendas. É lógico que o que se vê mais, a vitrine de uma concessionária é o showroom, é a parte de vendas. Mas a gente também vai ter o suporte a parte de trás, né? Que é o administrativo, que tem que estar percebendo tudo o que está acontecendo, conseguir controlar. O pós-venda é um ponto de gargalo muito grande, onde está a oficina, onde está os mecânicos, onde está o pessoal que vai ficar acompanhando, ou onde vai estar o pessoal da garantia. Então, a gente tem um leque maior. Um leque maior, e que por mais que não... E principalmente o pessoal do pós-venda, onde eu tenho um carinho especial, porque é onde não se vê, né? O serviço do restaurante é a cozinha, mas é a cozinha que está ali, quem quiser entrar pode entrar e ver, mas a gente não costuma ficar olhando tanto para esse profissional como algo que faz parte daquela engrenagem e dá o devido valor. Não é que a gente não costuma, porque quando já a vitrine é o showroom, o restante... E aí você pensando nisso, você busca esse... vai ser o quê? O seminário do Sindrecalto? Vai ser um seminário de bem-estar, saúde e o índice da felicidade. Por que a gente não colocou... Você falou o local? Deville. Hotel Deville. Segunda-feira, qual horário? De manhã, das 9 às 11, e aí a gente vai estender também na parte da noite, porque como a gente precisa também se adequar às realidades, né, trabalhador de cada um, ali, né, claro. E de gestores também, né, e é final do mês, né, a gente tá ali, a gente procurou uma janelinha que o RH possa ir e que não seja muito no final do mês, que também não atrapalha o pessoal da venda. Mas é bom no final do mês é momento de venda, tá todo mundo sem dinheiro, ninguém vai para as concessionárias, dá uma diminuída no fluxo. Assim, não. Dá uma diminuída no fluxo, fala né? Assim, fala assim. E aí depois a conferência municipal de saúde do trabalhador, que o senhor também vai palestrar. Deixa eu puxar aqui pro professor aqui. Só fechar aqui, perdão, nosso segmento ele não representa só os trabalhadores em concessionárias. Então, nós atendemos os trabalhadores em administradoras de consórcio, concessionárias de veículo, e aí entra moto, carro, trator, caminhão, e revendas de veículos usados. Qual que é o tamanho da base hoje que o sindicato Sindrecalto representa, A gente estima hoje, até porque a gente não tem ainda acesso a essas informações, as empresas não passam, e é algo que daí essa LGPD não está ajudando muito não, quando convém. E aí a gente está estimando que a gente tem hoje 15 mil trabalhadores na nossa base. Desses segmentos, Sim. consórcio, revenda e revenda de automóveis, concessionárias. Exatamente. E aí a gente tem também
acontece? Todos nós sabemos que temos muitas lutas, né? A gente tem a pejotização, né? Muito trabalhador ainda trabalhando como PJ, a gente está aí preparando, está no forninho aí um trabalho para a gente fazer com relação a isso, porque o trabalhador, uma coisa é você ser um empresário porque você quis ser empresário, você escolheu, você viu o mercado que você queria atuar, que tinha lucro, que você tem facilidade. Outra coisa é o trabalhador ser forçado a ser uma MEI porque a empresa só te contrata porque você é MEI, e ele nem sabe que como MEI ele tem obrigações. O que mais tem hoje é a pessoa entrando na dívida ativa da União porque não sabia que como MEI ele tem que pagar algum tributo mínimo que seja. Mínimo, entendeu? E aí a gente tem essa fraude trabalhista, que é o nome que é uma fraude, vamos dar nome às coisas como as coisas são, que é uma fraude, sim, e aí envolve o sindicato. Na época das cooperativas e aí o sindicato tem um papel exatamente de coibir isso, né? De entrar com ações judiciais para o trabalhador, e o Sindrecalto faz isso muito bem. E aí a gente tem esse trabalho de, primeiramente, a gente quer fazer o quê? A gente quer primeiro esclarecer, orientar, conversar, mostrar e dar tempo para corrigir. Não deu tempo de corrigir, não fez nada, a gente vai precisar atuar. Mas a gente evita bastante, viu? Bacana, a gente tem aí essa proposta de ser o sindicato que quer conciliar. Bater é o último da opção. Mas esse é o papel também do diálogo, né? O diálogo é muito importante na relação de trabalho, na relação sindical. Porque fica sempre a pecha de que sindicato ele só vai reclamar, ele só vai bater, ele só vai... Não, esse meio termo, né? Esse antes de levar para uma situação um pouco mais drástica, o sindicato tem o papel desse diálogo, de tentar organizar o ambiente, de corrigir isso, e esse trabalho que você está buscando fortalece esse entendimento. Aproveitando esse trabalho que ela estava fazendo, que ela falou do senhor, a gente casou aí com a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, estender mais uns dias. O senhor, como bom aposentado, mas cheio de atribuições, veio e já aproveitou e ficou mais uns 2 dias. Vai ser bom, o senhor vai gostar, fim de semana pode conhecer ali Chapada dos Guimarães também. É um lugar maravilhoso, então vai ser muito bem-vindo. O turismo de Mato Grosso agradece a sua vinda, inclusive, para essa palestra. E aí, na terça-feira, no dia 25, nós vamos ter o senhor participando também da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador. Vai abordar qual tema lá? Esse mesmo tema lá do Sindrecalto, a busca da felicidade, a busca de regulação do ambiente de trabalho a ponto de cumprir a ANR, cumprir a Lei 14.831, que entra em vigor agora. Já entrou em vigor? Ela está em vigor, mas ela deu um prazo de 8 meses, né, para os empresários se organizarem, se adequarem. Já está no limiar ali do prazo para que as empresas tenham criado obrigatoriedade de implementação de medidas para promover a saúde mental dos colaboradores, proteção contra a discriminação de trabalhadores com transtornos mentais, que acontece muito, né? Isso é frescura, a pessoa está com depressão, isso é frescura, e isso, né, pode ocasionar, inclusive, o absurdo do suicídio, a realização de avaliações de risco psicológico, fornecimento de acesso a suporte psicológico e psiquiátrico, treinamento e capacitação de gestores. Ou seja, tem um regramento ali que as empresas precisarão se adequar. Esse prazo já está estabelecido, ele já está, eu não me lembro aqui na lei. A lei 14.831, ela é como a lei do PLR. É uma lei que ela adere quem quiser. Mas quem aderir tem que cumprir esses procedimentos. Só que a NR01, que é obrigatória, ela vem fazendo o quê? Conversando com a lei. Sim. Então, assim, você segue essa lei para você ter a certificação de 2 anos. Esse certificado de 2 anos, quem vai emitir é o Ministério do Trabalho. Como se fosse a Great Place to Work, que o pessoal paga horrores para ter essa certificação e mostrar para todo mundo que tem. A lei da saúde mental é isso, ela é opcional, adere quem quer, se aderir tem que seguir esses padrões, vai ter a certificação do Ministério do Trabalho, que vale 2 anos, ainda não foi definido se essas empresas vão ter algum incentivo, né, alguma vantagem, no sentido de alguma... Uma renúncia fiscal, uma linha de crédito especial, diferenciada, porque pode ser acrescentado isso ao longo do tempo, né, se for um governo inteligente, pensando em políticas públicas que melhorem a vida do trabalhador, mas que também
melhorem as condições ali do empresário para empreender. Perfeito. Né? E aí o senhor vem fazer essa palestra na conferência municipal, buscando esse mesmo tema que a Shirley estava falando ali, trabalhando a NR, a lei, e essa sua pesquisa prévia da busca da felicidade. Qual é o tema mesmo da conferência? A conferência, na 5ª conferência, vai tratar dos direitos humanos, tá? Que é um tema, né, um pouco fora da saúde, como as outras conferências têm feito. A 5ª conferência... Saúde do trabalhador como direito humano, né? Exatamente, não mais como... Né, porque o que está acontecendo? Né? Com a maioria das empresas hoje não tem plano de saúde, onde que vai desembocar todo esse processo de afastamento do colaborador, né, das empresas? Elas vão buscar a saúde pública. E com isso, né, tá causando, e vai causar ainda mais, né, transtorno para já a saúde debilitada, né, da saúde pública, do SUS. Então, por isso que essas conferências estão sendo organizadas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Saúde, né, e entra o Ministério da Justiça também para tentar compor um panorama mais amplo, né, porque se a saúde já é direito do brasileiro, cidadão brasileiro, né, a saúde, já está na Constituição. Por que do trabalho, né, só do trabalhador, que não é uma... Né, não deixa de ser humano, deixa de ser brasileiro. Por que tem que ter direitos humanos, né, para chamar a atenção desse processo? É justamente porque agora o momento, né, é que está sendo cada vez mais constatado do impacto da saúde mental, né, no afastamento, na produtividade do trabalhador. Tem um dado, inclusive, aumentou 400% o número de afastamentos por conta de saúde mental na iniciativa privada. Nós não temos esse mesmo estudo no serviço público, mas eu sei, aqui quanto sindicato, que explodiu o número de afastamentos por conta de saúde mental, e eu tenho dificuldades aqui, inclusive com a nossa perícia médica aí, chega a testar de 30, corta para 10, então uma maluquice, a gente está fazendo umas reclamações, inclusive, sobre isso. Então, houve um aumento absurdo, e isso cai a produtividade, cai, né, enfim, a produtividade da empresa, né? Eu não vou dizer a produtividade, eu estava procurando aqui um outro adjetivo para dizer isso. Aumenta o custo da empresa, isso, aumenta o custo da empresa, porque ele está ali, 2, 3 trabalhadores afastados por problema de saúde mental, e tem já o afastamento por outro tipo de problemas de saúde, né? Um machucado, uma queda, um acidente de trabalho ali, que já são causas de afastamento. E agora com a saúde mental causando esse exponencial de afastamentos, começou a ser uma preocupação que é isso, né? Todos os setores do poder público ali trabalhando, comungando dessa preocupação e trazendo isso para a realidade das empresas através de normatizações. Sim, é preciso haver uma discussão em um nível mais amplo, porque o meu propósito não é ficar falando das empresas, falando que as empresas têm que fazer aquilo, que isso aí todo mundo já está fazendo, já está falando muito. O meu papel é mais falar do ser humano. Porque o ser humano, ele é empregado e ele é patrão. Ele é o colaborador e é o gestor, né? Então, o ser humano é tudo. Então, qual é a responsabilidade de cada um? Então, por exemplo, se você pega uma empresa, o funcionário está lá, ele leva da casa dele para o trabalho toda a preocupação da família, com dívida, etc, etc. Você acha que esse colaborador ele vai, né, ter um bom rendimento na empresa? Mas a empresa não tem muito a ver com aquilo lá, porque o cara já está levando da casa dele para o trabalho. Então é preciso que essas questões sejam colocadas na mesa para evitar de jogar a culpa só no outro. É patrão jogando a culpa no empregado e o empregado jogando a culpa no patrão. Essa polarização, essa dicotomia não faz bem para ninguém. É preciso diagnosticar que isso é um problema de saúde, não é uma falta de vontade, não é o empregador achar que o trabalhador está com preguiça, e nem o empregado achar que o patrão está querendo o mal dele, né? Ambos precisam identificar a causa e o efeito disso, né? Então meu papel é mais... Não estou muito longe da compreensão, não. Não, mas é isso aí, porque até então, essa coisa de você jogar a culpa no outro é muito mais fácil, né? Então, não, porque nenhum patrão presta, e o patrão fala, nenhum empregado presta, por isso que se eu puder substituir todo mundo, eu substituo, não vou ter
ter dor de cabeça. Então, essa visão distorcida, na realidade, é que precisa ser discutida, né? Não vou dizer assim, ó, eu não tenho solução concreta para isso aí, não. Sim. Eu estou colocando um problema que precisa ser discutido pela sociedade, trabalhador e patrão, para que ambos tentem chegar no meio termo que seja mais aceitável, né? Não vamos conseguir, de repente, resolver o problema, mas que haja essa Pelo menos o proximidade. diagnóstico, né? Exatamente, que haja essa conversa. Fala, gente, nós não somos inimigos, nós somos seres humanos. E como ser humano, nós somos sociáveis, né? Então não adianta, eu até usei uma expressão outro dia, o pessoal até comentou, por exemplo, o que está acontecendo com a sociedade hoje? Com essa questão aí dos condomínios fechados, etc, etc, nós estamos voltando para a Idade Média, caramba. Nós não estamos discutindo isso aí. Mas a partir do momento que você mora num condomínio fechado, você está dividindo a sociedade em duas partes. Uma é os sócios, né? É aquilo que você aceita no teu condomínio, e os justiços, né? Que está fora. Então, essa dicotomia... Faz um bunker de sobrevivência, né? E o mundo pode estar virando em canibalismo lá fora, mas aqui eu estou protegido. Mas até quando? Exatamente, até quando? Até quando eu precisar sair de fora para fora do meu bunker, né? Exato, aí você vê que a realidade não é bem aquilo que Bate você na tá porta. Exato. Então, você olha na maior, por exemplo, lá em São Carlos, em São Paulo, você olha para as residências hoje, parece fortalezas, né? Parece prisões, na verdade, as casas hoje, com é cerca elétrica, aquelas, né, concertina e etc. Câmera para todo lado. Bom, quem é que está preso hoje? Exatamente. É o cidadão que tá se prendendo. Então, o prisioneiro hoje, que somos nós, estamos nas nossas casas e os ladrões andando pela rua. Então, nós estamos invertendo, né, vamos dizer assim, toda uma coisa que não deveria ser isso aí. Por isso a sociedade tem que discutir para tentar, né, chegar num denominador comum, pelo menos o máximo possível, para que a gente possa, né, refletir agora com profundidade sobre o papel E as conferências têm essa finalidade, né? As conferências municipais de saúde, estaduais de saúde, e agora, depois, a nacional. Então, a Conferência Municipal vai eleger os delegados para a Conferência Estadual, que elege os delegados para a Conferência Nacional. Então, é muito importante a participação efetiva das entidades sindicais, sejam de trabalhadores públicos ou trabalhadores privados. E aí eu entro com uma crítica, não ao senhor, obviamente, mas que toda vez que se discute esses assuntos em conferências ou com relação ao Ministério do Trabalho, esquece o serviço público, parece que o serviço público não é trabalhador. E eu chamo sempre o serviço público, o trabalhador, o servidor público de trabalhador público. Sim. Eu não gosto do termo servidor público, que fica muito abstrato. Ele é trabalhador público. Nós somos, como dizia o doutor Manuel Mota, um professor da Universidade Federal de Filosofia, um grande amigo nosso, nós somos trabalhadores assalariados de Estado, né? Então nós somos trabalhadores como qualquer outro, nossa força de trabalho é o que garante o nosso sustento. Então muitas vezes se coloca fora desses debates o trabalhador público. Então é importante o trabalhador público discutir a saúde mental dentro das conferências, é por isso o nosso apoio à conferência que vai acontecer agora nos dias 25 e 26. Tem só um adendozinho. Claro. Nós já fizemos trabalho aí, estamos fazendo trabalho com prefeitura, na maioria dos municípios brasileiros, o maior empregador é a prefeitura. Essas são as prefeituras, exatamente. Exatamente, A maior empresa é a isso. prefeitura. É isso. E está complementando o que o senhor estava perguntando sobre a... Você falou, como o senhor? Você. Me chamou de senhora, Shirley, gente. Ó, viu? Registrem para a história. Você estava perguntando sobre quando que vai vigorar. Então, a NR01, o prazo dela acaba agora em maio. Em maio. Maio, a partir de maio já. Por isso que a gente trouxe antes para ser sanada essas dúvidas, né? Então, eles têm março, abril, maio já tem que estar com tudo certinho, gerando relatórios, sabendo informar isso. O governo, dentro dessa lei, ele foi muito feliz, porque você descobre no sentido de tirar o pano, tirar o véu de algo que é muito grave. E a partir do momento, como uma ferida, o que você precisa fazer para tratar uma ferida que está inflamada? Você tem que meter o dedo, tirar aquele pus, limpar, né? E vamos lá, vamos encarar, vai doer, e vamos ver. E não é para colocar o dedo de quem está causando aquilo ou aquilo. Todo mundo está junto no mesmo barco. E aí a gente descobrir, dentro desse mesmo barco, para onde que a gente vai. Ou a gente afunda, ou a gente vai para algum lugar. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um farol. E esse farol é a saúde mental do trabalhador. É as empresas e trabalhadores descobrindo. Quando você começa a mapear qual é
o causador, onde está o problema da saúde mental dentro das empresas, começa a se criar dados, aí o professor tem expertise nisso, começa a criar dados e informações para dizer, aqui é o problema que acontece na empresa, aqui é o problema que o trabalhador traz de casa. Que vai impactar na empresa? Vai, mas agora a gente já sabe como tratar. Já sabe como tratar. Já tem aqueles sinais que a gente conseguiu pontuar. Identificar, inclusive, os programas públicos que possam ajudar nisso, né? Às vezes a empresa não tem a condição, mas existem projetos de psicólogo, de psiquiatra, que sejam públicos, que você pode direcionar esse trabalhador que está passando por esse problema. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu trabalho à frente do Sindrecalto. Os trabalhadores da sua categoria só têm a ganhar com você à frente do sindicato e nós da CSB só temos a ganhar com você na nossa central sindical. Então, Obrigada. Parabéns e o nosso trabalho continua e por longos anos ainda. Professor, para a gente ir para o encerramento, depois vou dar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Como eu disse, era um bate-papo, é uma coisa mais descontraída aqui. O nosso programa Fora da Bolha, ele é meio fora da casinha também, fora da bolha e fora da casinha. E a ideia é que a gente seja o mais informal possível aqui, para as pessoas falarem à vontade como a gente precisa. Para ser mais informal, faltou a Heineken aqui da empresa lá, para a gente ficar mais feliz no ambiente de trabalho aqui. Mas, hoje é sexta-feira. Porque isso é um pedido, hein? Hoje é sexta-feira. Eu vou participar lá do seu evento, viu? Na segunda-feira, na parte no final do dia, eu consigo me organizar para isso. Faço questão de ir lá prestigiar a palestra do senhor, antes da nossa conferência. Mas eu estava falando para o senhor aqui no início da reportagem, só para a gente ir para o encerramento, que lá o senhor deu uma entrevista ali na década de 90 para o Globo Repórter. Isso, e o Globo Repórter, o rapaz te pergunta lá, qual o segredo da felicidade? Bate pronto. E muito antes dessa discussão hoje, e eu vou fazer o mesmo desafio, quase impossível de ser respondido. Qual o segredo da felicidade, professor? O senhor que é um homem com 70 e poucos anos, uma feição muito boa, então de alguém que foi feliz na vida. Qual o segredo da felicidade, professor? Depois vamos para as nossas considerações finais. Olha, ainda bem que não tem segredo, viu? Não tem segredo. A felicidade não é segredo. A felicidade é a condição mais natural de existência do homem. Dizem as más línguas que o período mais feliz nosso é quando a gente está no útero materno. Ou seja, aquele espaço que a gente está habitando ali por um tempo, né, 9 meses, pelo menos, em tempo normal, é o tempo que a gente aparentemente, né, a gente tem de tudo. Não precisamos de nada, né? Então todas as nossas necessidades são supridas ali, né? Então não tem problema nenhum. Agora chega um momento que aquele útero começa a nos expulsar, né? Então a gente perde o paraíso. Então parece-me que a condição natural... Por isso que a gente chora quando... Por isso que quando você nasce, você chora, porque tem que respirar, etc. Então, esta lição que a gente aprende, que a natureza nos ensina, né? Que nós temos um período feliz e depois a gente fica pensando como é que a gente volta para o útero materno. Então a felicidade é quase que uma busca das condições, das mesmas condições do útero materno. Então por isso não é um segredo, é um processo de busca que quando você, né, está aqui nesse planeta, está aqui nessa face da Terra, etc., o que você faz é quase sempre, né, aquela tal do Paraíso Perdido, do Éden, sabe aquela história todas que a gente, né, do Horizonte Perdido, que o pessoal falava, Shangri-La, tudo isso aí, é como se a gente estivesse sempre em busca do caminho de volta. Só que no caminho não tem volta, né? Tem para frente que você vai. Então existe um propósito, né, que quando você começa a entender esse mecanismo, né, que você está em busca de uma coisa que você já teve, não é uma coisa que você vai conseguir de novo, é uma coisa que você já tem dentro de si. Então é uma adequação que você vai, através da tua experiência de vida, você vai conseguindo, vamos dizer, vencer essas etapas, essas barreiras todas, e dando conta, né, do processo de recuperação daquilo que você perdeu. Então não é que você perdeu, está ali embutido, porque a gente já tem isso todo em nós. É quando a gente estava no útero materno. O que a gente faz é tentar, vamos dizer assim, fazer com que a nossa vida seja um retorno para aquela situação. E aí, então, é aparar as arestas.
cada arestazinha que vai nos autoconhecimento. cutucando, que não vai. Por isso que o sofrimento é importante. Quando eu vi a psicologia positiva falando só de emoções positivas, eu já comecei a questionar. Falei, gente, não é por aí. Não é por aí somente. Porque para que serve uma dor? A dor serve para nos avisar que alguma coisa O está corpo errada. tá reclamando. Tá reclamando. Se eu ignoro aquilo, ele vai continuar incomodando e vai chegar um momento que vai emperrar tudo. Então, a dor, o sofrimento tem um papel fundamental para alertar a gente. Então, todo esse processo, mecanismo de que você, né, vamos dizer assim, superando essas arestas todas, para voltar àquilo que você era no útero materno. Então, isso só falando da vida aqui agora, né? Não estou nem envolvendo até aspectos espirituais, que é outra história. Mas foi uma pergunta bem simples, né, você vê? A resposta é bem como a busca da felicidade. Uma coisa que eu já aprendi é o seguinte, embora a resposta seja simples, para conseguir o resultado pode ser complicado. Pode ser complicado, exatamente. Mas é uma adequação da nossa vida, né? Entre a vida e o trabalho, entre a nossa vida amorosa, a nossa vida familiar, o bem-estar dos amigos, o bem-estar da família, tudo é o autoconhecimento, né? A busca pelo autoconhecimento. E agora isso voltado ao mundo do trabalho, que aí é a nossa seara, a nossa esfera, o nosso mister, né? Nossa obrigação enquanto entidade sindical, que quer trabalhar, né? E a entidade sindical que não está acomodada, que é como a nossa aqui, como a entidade comandada pela Shirley. Gente, muito obrigado pela entrevista de vocês, pelo bate-papo, obrigado pela simpatia do senhor, professor. Suas considerações finais, o que achou aqui de Cuiabá, o que achou do nosso sindicato, o que tá na expectativa aí das palestras. E, né, só quero agradecer a sua disponibilidade de se deslocar lá de São Paulo com todo esse currículo, com toda essa bagagem, todo esse trabalho realizado para vir aqui dar uma forcinha para os trabalhadores de Mato Grosso. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? A Sheila e a vocês aqui por estar podendo bater esse papo, né? Trocando as ideias. Porque, do meu ponto de vista, não tem muita diferença. Onde eu estou, eu sou eu. Não é porque eu sou um lá, eu sou outro aqui, não. Eu estou aqui inteiraço, né? Então, quando você... Eu levo tudo aquilo que eu preciso em qualquer lugar que eu for. Por isso que felicidade tem muito disso, né? Se eu estou no útero materno, eu estou no útero materno em qualquer parte que eu for. Então, essa, né, é uma condição que eu procurei adquirir de vida. Por isso que eu vou onde tiver que ir, e onde eu for, estou inteiro lá, né? Não estou metade, não estou pensando lá em São Carlos. Não, eu estou aqui com vocês e agradecendo muito por essa oportunidade. E que se as minhas palavras servir para alguém, né? Servir para alguém, eu já me dou por muito mais feliz ainda. Então, eu agradeço de coração, né, a vocês todos. Já serviu para esse reality sindicalista aqui. Eu já fiz algumas reflexões aqui que vou levar para frente. Okay. Obrigado, e talvez outra oportunidade a gente possa fazer, inclusive, algum tipo de trabalho de forma virtual, para não precisar necessariamente do deslocamento, mas a gente continuar esse contato, porque eu gostei muito da sua abordagem, professor. E Shirley, mais uma vez, obrigado por trazer o professor, obrigado por ser uma colaboradora para a realização da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, e que eu estou aqui agradecendo, mas eu também não sou responsável por ela, mas eu sou mais um colaborador. Somos todos colaboradores, já que a prefeitura não está, né, direcionando os esforços necessários para que ela acontecesse, não direcionou os esforços necessários para que ela acontecesse, a gente tomou frente e está ajudando ali o Conselho Municipal. Então, muito obrigado por essa disponibilidade, obrigado por trazer o professor e encaixá-lo também para palestrar na conferência em que nós participaremos. E suas considerações finais, minha amiga, minha líder sindical. Primeiro, agradecer, parabenizar pelo espaço, né? Tá lindo, maravilhoso. A proposta que vocês estão trazendo de tirar as pessoas da sua bolha e as pessoas entrarem na outra bolha, estourar, até estava falando, professor, o nome é Fora da Bolha, professor. Ele, mas que bolha? Eu falei assim, a bolha que precisar ser estourada. A bolha, né? Do serviço público, parece que a gente vive numa bolha no serviço público. Todos nós estamos em nossas bolinhas, né? E a gente precisa estourar essa bolinha, uma hora ou outra. Senão ela sobe muito e desaparece no vento. E agradecer pelo espaço, pela parceria, né, por estar sempre acompanhando a gente. As considerações que eu tenho para fazer é que, primeiro, o professor é de alta capacidade e é uma pessoa que consegue conversar com números e realidade, que é muito difícil num estudioso, que tem um nível de doutorado. Muitas vezes a pessoa estuda tanto que ela se desconecta da realidade.
ele consegue, uma das coisas que eu falei, não, é importante porque ele vai conseguir mostrar para os empresários Números, que são totalmente ceticistas, né, que são ali céticos. São numéricos, né? Só fazem conta, né? Exatamente. Fala assim, não, Só contam a gente dinheiro. consegue fazer o número virar, de fato, algo humano, algo que você não toca se não for apenas em números, em resultados financeiros. E que vai gerar resultado financeiro, inclusive. Perfeito. Mas, e o momento que a gente está vivendo de falar de saúde mental? Saiu recentemente também, você falou do aumento da questão do número dos afastamentos, e por incrível que pareça, no ano da pandemia foi o ano que menos se teve afastamentos de saúde mental. Fala, mas ninguém estava trabalhando. Não, muita gente estava trabalhando, inclusive trabalhando muito, muito mesmo, só que elas já estavam descobrindo que não existe apenas o trabalho e tentando buscar o equilíbrio da vida emocional, familiar e trabalho. E aí esse número foi crescendo, e agora em 2024 um resultado extremamente alarmante. Então a gente precisa realmente parar para conversar e falar sobre isso, sobre esse debate. Bacana, e parabéns pela iniciativa. Nós estamos tendo índices de suicídio no serviço público de Mato Grosso alarmantes. Isso pouco se noticia, mas nós sabemos que a gente tem contato com os sindicatos da Polícia Civil, Penal, militar, e isso começou a ficar assustador. Então, professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Seja bem-vindo a Mato Grosso. Muito obrigado. Espero que usufrua do nosso estado aí nesse fim de semana, e a gente se vê mais vezes ainda, e estaremos lá na conferência juntos. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Obrigada, Wagner.